Graça e paz, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista em Rafar. Gostaria de continuar com os irmãos a nossa reflexão de domingo, no culto do domingo à noite. Na última semana, último domingo, a gente compartilhou lá Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O versículo de hoje é um versículo à frente, Filipenses capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Semana passada a gente viu sobre a alegria, uma alegria que deve ser constante e a alegria que deve estar fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas muitas vezes essa alegria ela não é algo mais interior do coração. E o versículo 5 aqui agora começa a falar de algo que deve ser externalizado, nossa atitude como cristão. Paulo diz aqui que a nossa moderação tem que ser conhecida por todos os homens. Moderação que Paulo fala aqui, essa palavra, ela não tem tanto a ver com relação a controle da língua, controle do alimento, o quanto você come, seu controle financeiro, você tem que ser moderado ali nos seus gastos, no seu consumo. Mas a moderação aqui tem a ver com o controle do temperamento. Algumas versões traduzem como amável, a vossa amabilidade deve ser conhecida de todos. Então, essa palavra moderação tem a ver com o controle do temperamento. Você ser uma pessoa amável, uma pessoa gentil, uma pessoa cordial, uma pessoa paciente. E essa palavra moderado, ou talvez vou usar aqui a palavra como a NVI traduz, como a palavra amável, essa palavra transmite a ideia de alguém que é manso e sensível ao sentimento dos outros e que procura sempre aquilo que é melhor para os outros e não apenas aquilo que é melhor para si mesmo, ou seja, ele pensa mais nos outros do que em si próprio. A gente precisa guardar no nosso coração e espírito, guardar o nosso coração e espírito mesmo em meio aos ataques hostis que às vezes a gente enfrenta. Obviamente, você ser moderado, você ser amável, não significa você se tornar um capacho dos outros, mas sim você saber defender as suas convicções de forma sábia e de forma apropriada. É você muitas vezes saber discordar, mas sem ser desagradável. É interessante notar que essas virtudes estavam presentes em Jesus. Apesar de não ser exatamente a mesma palavra, mas comunica a mesma ideia, lá em Mateus capítulo 21, versículo 5, Jesus é descrito como alguém manso e humilde de coração. E nem por isso ele deixou de confrontar as atitudes hipócritas dos fariseus, nem por isso ele deixou de virar a mesa dos cambistas, ali quando estavam vendendo ali no templo. Mas Jesus era considerado como alguém manso e humilde de coração, ou seja, Jesus era alguém amável, Jesus era alguém moderado. Um crente ele não pode ser uma pessoa explosiva, sem domínio próprio, né? Mas o crente ele tem que ser amável, ele tem que ser moderado para com todos. Outra característica importante aqui no versículo 5 é que a nossa amabilidade, a nossa moderação, Paulo diz que ela deve ser conhecida por todos. E mais uma vez aqui é uma ordem, assim como alegrai-vos é uma ordem, aqui a moderação ela deve ser conhecida por todos. É uma ordem, é uma ordem. E quando eu olho para esse versículo, né, essa moderação, essa amabilidade sendo conhecida por todos, eu creio que isso tem tudo a ver com o nosso testemunho. Ou seja, a gente deve aproveitar todas as oportunidades que nós temos e demonstrar essa nossa amabilidade, devemos demonstrar essa nossa gentileza, essa cordialidade, essa gentileza diante de todos. Isso deve ser visível para todas as pessoas. Como que as pessoas poderiam caracterizar a sua pessoa, a sua vida, as suas atitudes? Você é considerado por aqueles que convivem com você como uma pessoa amável, cordial, uma pessoa moderada?
Olhando para esse texto, eu me lembro do que Paulo escreve lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6, quando ele diz o seguinte: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam responder a cada um. Paulo diz aqui que nós devemos aproveitar todas as oportunidades para poder testemunhar, todas as oportunidades para podermos responder aos questionamentos, principalmente em adversidades como nós estamos vivendo agora no nosso país. É uma grande oportunidade para nós, como cristãos, sabermos responder sobre os questionamentos que as pessoas muitas vezes vão levantar sobre a nossa fé, sobre muitas vezes o caráter de Deus. Será que Deus é realmente bom? Será que Ele é soberano? Por que Ele permitiu que toda essa pandemia se alastrasse por todo o mundo? E principalmente também você aproveitar a oportunidade para responder à razão da sua esperança. Como Pedro diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer uma advertência para nós, uma exortação, que a gente deve santificar Cristo como Senhor no nosso coração e estarmos sempre prontos, preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em nós. Ou seja, quando alguém te perguntar o que te faz manter a cabeça erguida e com esperança diante desse cenário que a gente está vivendo, o que você responderia? Como têm sido as suas ações e as suas reações como cristão diante de todo esse cenário que a gente está vivendo no mundo hoje em dia? As nossas palavras, como Paulo, voltando lá para Colossenses capítulo 4, as nossas palavras têm que ser sempre temperadas com sal. As suas atitudes devem edificar as pessoas, e a sua moderação, a sua amabilidade, ela deve refletir o caráter de Cristo. Paulo diz que a nossa moderação deve ser conhecida por todos, porque perto está o Senhor. É aqui que a gente entra na terceira lição desse versículo. Nossa moderação, nossa amabilidade deve ser conhecida diante de todos, que perto está o Senhor. Essa expressão perto está o Senhor pode ter talvez ali dois significados: perto com relação a lugar e perto com relação a tempo. Acho que nenhuma das duas contradiz o ensino bíblico. Perto está o Senhor, no sentido de que o Senhor está perto de nós, o Senhor está vendo. O Senhor Jesus é um Deus onipresente, um Deus onisciente, e isso deve gerar em nós essa atitude de moderação, de amabilidade diante de todos, porque o Senhor está perto de nós. E perto com relação ao tempo, porque sabemos que um dia Jesus voltará. E Paulo e as Escrituras não dizem quando, não marcam uma data para a volta de Cristo, mas ele diz que em breve ele voltará. Ou seja, breve Jesus voltará, perto está o Senhor. Isso deve gerar também em nós um temor a Ele. Deve gerar em nós hoje, no presente, uma atitude moderada, uma atitude amável para com todos, não só os cristãos, mas para com os de fora também. Em tudo o que nós fazemos, nós devemos sempre lembrar de que o Senhor está vendo e de que Ele pode voltar a qualquer momento. A sua vinda está sempre próxima, sim, mas a gente não sabe quando, e portanto a gente deve viver sempre na conclusão de que Jesus está voltando. A gente deve ser moderado porque o Senhor está perto e vendo tudo o que você faz, e nós devemos ser moderados também porque o Senhor está voltando e vai julgar todas as nossas ações. Diante desse versículo 5, seja a vossa moderação conhecida por todos, perto está o Senhor. Gostaria de deixar aqui pelo menos duas aplicações para a sua vida. O fato da sua moderação ser conhecida por todos tem a ver com o seu testemunho de vida. A sua atitude como cristão deve ser refletida, demonstrada diante das pessoas. O próprio Jesus diz que a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Como você tem brilhado, como tem sido o seu testemunho diante das pessoas ao seu redor com quem você convive. Segunda aplicação que eu queria deixar para os irmãos é como você tem vivido
Você pode ser caracterizado por ser uma pessoa moderada, por ser uma pessoa amável? Quem que convive perto de você o suficiente para te conhecer bem pode dizer que você é uma pessoa amável, moderada? Seu cônjuge, esposo, esposa, pode dizer que você é uma pessoa amável. Talvez os seus filhos, eles podem dizer, meu pai, minha mãe, é uma pessoa amável. Ou talvez os seus próprios pais, afirmando os meus filhos são pessoas amáveis, são pessoas moderadas. Talvez aquela pessoa que trabalha junto com você, seu colega de trabalho, seu patrão, ele pode dizer, o Guilherme, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa moderada. Os seus vizinhos, enfim, todos os seus contatos ali nos seus relacionamentos sociais, podem dizer que você é uma pessoa amável, você pode ser descrita, isso caracteriza você, assim como caracterizou a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus era conhecido por ser uma pessoa mansa e humilde de coração. E a Bíblia afirma que a gente deve imitar os passos de Jesus. A gente deve ser como nosso Senhor Jesus Cristo. Como você tem andado, como você tem vivido. E não se esqueça, esse momento que nós estamos vivendo, não só esse, mas todos os momentos da nossa vida, mas é uma grande oportunidade para a gente poder tornar conhecida a nossa esperança, a nossa moderação, a nossa amabilidade diante de todas as pessoas ao nosso redor. Como você tem vivido nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento social, essa crise, essa pandemia que tem assolado não só o mundo, mas o nosso país também aqui, que nos ameaça. Como você tem vivido e que oportunidades você pode enxergar claramente para você dizer a razão da sua esperança diante das pessoas com quem você convive. Essa é uma grande oportunidade para você falar de Cristo, para você falar da sua única razão da esperança que há na sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo e a volta dele, em que um dia você estará com ele para todo sempre, reinando num lugar onde não há mais morte, não há mais choro, não há mais angústia. Essa, sem dúvida, é uma grande oportunidade para você expressar qual é a razão da sua alegria, porque você pode estar sempre alegre apesar das circunstâncias. Essa é uma grande oportunidade para a sua moderação, para a sua amabilidade estar sendo conhecida por todas as pessoas. E lembre-se, perto está o Senhor. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.